Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, entre tantas situações sérias que o Brasil vive nos últimos tempos, talvez a dos índios brasileiros seja mais dramática, não é verdade? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Os índios brasileiros têm sido vítimas sistemáticas do crime de genocídio. Esta afirmativa não é uma mera especulação política, mas enquadramento jurídico que já está plenamente configurado. O crime de genocídio se configura justamente a partir da conduta intencional e deliberada de provocar a destruição, no todo ou em parte, de grupo étnico, que é exatamente o que estabelece a Lei 2.889 de 1956, ao tipificar e regular a criminalização do genocídio. A lei de 1956 é baseada na Convenção contra o Genocídio, que havia sido aprovada alguns anos antes, em 1948, no âmbito da Organização das Nações Unidas. As penas relativas a condutas que se enquadrem na tipificação do genocídio podem chegar a 30 anos de prisão. No atual governo brasileiro, vão se acumulando as evidências de condutas deliberadas que objetivam justamente provocar a destruição no todo ou em parte de povos indígenas. Dirigentes de órgãos públicos, agentes do Estado e o próprio presidente da República são responsáveis por essas condutas ilícitas. Os casos se multiplicam. Que casos são esses, professor? O mais recente dessa natureza é a ameaça que paira nestes dias sobre os índios Paracanã. Suas aldeias no Pará estão ameaçadas por fazendeiros que invadiram as terras indígenas. Embora demarcadas e homologadas, estas terras se encontram entre as mais invadidas e desmatadas, justamente por conta da omissão consciente do governo federal. A situação dos índios Yanomami é igualmente muito grave. Suas terras foram invadidas por garimpeiros e as agressões a indígenas se multiplicam. E para demonstrar a conduta intencionalmente omissiva dos agentes públicos, em 5 de maio último, o Exército simplesmente negou apoio logístico à comissão de membros do Congresso Nacional que se dirigia a Roraima para investigar a situação. Os índios e suas terras têm proteção constitucional. O artigo 231 da Constituição Brasileira diz que compete à União, isto é, ao governo e aos órgãos federais, proteger os índios e as terras indígenas. Cabe agora ao Ministério Público Federal propor contra os agentes públicos responsáveis individualmente pelas ações ilícitas medidas judiciais visando a condenação por crime de homicídio. A USP e a Universidade Brasileira, de forma geral, poderão contribuir com essas medidas judiciais, levantando e sistematizando informações que deem sustentação à iniciativa do Ministério Público Federal. A defesa dos povos indígenas é um imperativo ético em meio à barbárie que marca esta quadra tão triste da história brasileira. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual é o tema da coluna hoje? A questão agora, com a mudança no cenário político, é saber se vai haver espaço para discutir as opções econômicas. Porque a realidade é que não adianta simplesmente ficar num fla-flu, PT ou anti-PT, desse ou daquele político que se contrapõe. Quais as ideias econômicas
qual é o modelo econômico, qual é a receita de política econômica que são necessários para a gente sair da crise. Essa que é realmente a questão. Enquanto não houver essa discussão, a gente vai ficar ainda no terreno do populismo. Mas, para ajudar a pensar, a universidade é o melhor lugar. E eu queria chamar a atenção, nesse comentário de hoje, para a celebração do pensamento heterodoxo. A teoria econômica e o pensamento econômico são dominados por uma visão chamada ortodoxia, e basicamente a que domina hoje o governo. Conter gastos, manter juro alto diante de qualquer ameaça de uma possível volta de inflação, liberalizar mercados, privatização, enfim, já conhece todo esse receituário, que, aliás, nem tem sido implementado assim totalmente, e quando é implementado, mesmo que aos trancos e barrancos, também não dá certo. A New School for Social Research, que é uma universidade fundada em 1919 em Nova York, celebrou, na semana passada, 25 anos do seu Centro de Estudos de Política Econômica, e celebrou justamente trazendo para primeiro plano as características disso que é conhecido como pensamento heterodoxo. Foram 3 professores, 3 economistas que deram suas opiniões e que ajudam a gente a refrescar o debate, a abrir a cabeça para outras opções. Anwar Shaikh, Stephen Kelton e Deirdre McCloskey. São 3 economistas que falaram de perspectivas alternativas a esse modelo dominante ortodoxo. Professor, quais foram as posições que eles apresentaram? Anwar Shaikh falou que é importante dar espaço para o pluralismo. É importante que se respeite os dados, as evidências empíricas, mas nem por isso é para examinar os dados com ingenuidade. Todo dado já é construído. E ele fala então da importância de resgatar visões sobre a economia, visões sobre o capitalismo, que aliás remontam também a pensadores clássicos como Marx, Keynes, Harold, Sraffa e outros. Uma outra contribuição muito interessante foi de Deirdre McCloskey. Ela já não é tão heterodoxa no sentido tradicional, ela tem críticas tanto à ortodoxia quanto à heterodoxia. Ela fala que precisa ir além da heterodoxia e pensar uma economia que ela chama humanomics, uma economia mais humanista, que leva em consideração também as artes, a cultura, o papel, o lugar do ser humano na sociedade. E, finalmente, a Stephanie Kelton, ela foi assessora do candidato Bernie Sanders e é hoje uma das faces mais importantes da perspectiva que coloca possibilidade de sair da crise emitindo moeda, chamada teoria monetária moderna, que tem sido alvo de grande debate. O Brasil vai na contramão de todas essas visões, mas é preciso parar para pensar. Qual realmente é o papel do Estado? Até onde taxas de juros, política monetária, política cambial dão conta de resolver os problemas que a gente enfrenta numa economia estagnada, que muita gente já diz está à beira de um retorno da inflação? Será que é isso que nós vamos viver? Vamos voltar 20, 30 anos na economia e no pensamento? A heterodoxia, pelo menos, oferece a possibilidade de reabrir a discussão. E até a próxima coluna, quando a gente comenta tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A matemática é uma disciplina que pode ser amada ou odiada pelos alunos. Mas qual é a importância desse conhecimento para a ciência e tecnologia? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Agora que a gente está conversando, todos podem fazer a inscrição dos menininhos e menininhas para a Olimpíada Mirim de Matemática. Exatamente aquela que está voltada para crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, ou seja, a partir de 7 anos de idade. Lembre-se que o Brasil já tem a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas desde 2005, que, na verdade, congrega mais de 18 milhões de estudantes, de 55 mil escolas, e praticamente todos os municípios brasileiros participam da Olimpíada da Matemática. Mas ela tinha uma pequena falha, né?
as crianças mais em idade mais infantil não podiam participar, né, exatamente porque ela pegava uma faixa de crianças mais maduras, né? E esse era um problema que o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e a Sociedade Brasileira de Matemática, que são aqueles que organizam a Olimpíada de Matemática, eles sabem perfeitamente que a relação da matemática, das crianças com a matemática, ela se dá desde a idade mais tenra, entende? Veja, para vocês terem uma ideia, há várias pesquisas mostrando que as crianças gostam de matemática quando elas entram na escola. Mas já no 5º ano, né, do primário, essa porcentagem já cai pela metade, né? As crianças passam a não gostar, seja porque a maneira como é ensinada afasta as crianças, seja pelas dificuldades que se tem ao trabalhar uma disciplina com as características da matemática. A realidade é que as crianças mais jovens, elas exatamente na fase da vida em que elas geram afeição, amor pela matemática, elas acabam se afastando. E a Olimpíada Mirim vem exatamente ajudar a manter essas crianças e a desenvolver nessas crianças, assim como nos professores, né, o gosto pela matemática. Professor, quando pensamos em inovação, falamos de modelos matemáticos para essa criação, não é? Essa questão é chave para um país como o Brasil. Pouco se faz sem a matemática em praticamente todas as áreas do conhecimento, mas a nova onda de tecnologia que a gente está vivendo, ela é muito, muito, muito baseada em estatística, baseada em modelos matemáticos. Se a gente pensar em inteligência artificial, nós vamos ver que tem uma atividade intensa de matemática e nós temos uma dificuldade, nós temos uma carência de bons matemáticos, temos uma carência de bons estatísticos pelo Brasil afora. Então a Olimpíada Mirim é uma iniciativa extremamente importante do INPA, ajuda a desenvolver o país, ajuda a envolver as crianças, desenvolver esse amor pela matemática, esse gosto pela matemática que é fundamental para que elas exatamente não abandonem e não deixem de lado uma disciplina tão nobre quanto a matemática, que está presente em todas as outras, ela é base para todas as outras. Se a gente pensar no processo educacional brasileiro, que é tão falho, matemática e a aprendizagem da língua portuguesa são essenciais para todos nós. Vamos lá, meninada, vamos, pais, professores, escolas, vamos nos inscrever na Olimpíada Mirim e dar força para esse tipo de atividade. Um grande abraço para vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Será que a genética pode prever como será a personalidade de um cão? Esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. Discute-se muito quanto a nossa personalidade depende da genética e quanto depende do ambiente. Estudos de gêmeos idênticos que foram separados ao nascer e criados em ambientes diferentes sugerem que várias características da nossa personalidade dependem parcialmente, até 50%, do nosso genoma. Mas estudos como esse são de difícil comprovação, porque há muitas variáveis que entram em jogo. Por outro lado, quem vive com gêmeos idênticos, criados no mesmo ambiente, sabe que eles podem ter personalidades muito distintas. E o mesmo se observa para cães da mesma raça que são criados na mesma casa. Então, os cientistas resolveram pesquisar cães de diferentes raças para ver quanto do seu temperamento depende da raça. E a pesquisa, coordenada por Elinor Carlson, foi publicada na revista Science no final de abril. Mas por que estudar cães? Eles constituem um modelo ideal para estudar a genética de características complexas
que podem ser traduzidos para os seres humanos. A maioria dos pets vive nas casas dos seus tutores, compartilhando o mesmo ambiente, e muitos recebem um tratamento médico sofisticado. Desvios de comportamento e estudos genéticos sugerem semelhança com algumas condições psiquiátricas humanas. Alguns são tratados com drogas psiquiátricas usadas para humanos, com taxas de respostas comparáveis. Estudos anteriores já haviam mostrado que algumas características caninas têm um componente genético ou de herdabilidade maior que 25%. Por exemplo, se uma determinada característica tem o que a gente chama de uma herdabilidade de 25% a 30%, isso significa que 70% a 75% depende do ambiente. Se a herdabilidade for de 100%, isso significa que ela depende só de genética, por exemplo, o nosso grupo sanguíneo. Se for 0%, significa que ela depende só do ambiente, por exemplo, a língua que falamos. A questão é, quanto a raça do cão permite determinar a sua personalidade, o seu comportamento. Os autores recordam que antes de 1800, os cães eram escolhidos baseados em 3 características principais: caça, guarda ou pastoreio, isto é, cães que cuidam de rebanhos. Mas depois disso, houve inúmeros cruzamentos que geraram novas raças e características diferentes. E quando você adota um cão de raça, além do seu aspecto físico, a tua expectativa é que ele tenha um determinado comportamento. Por exemplo, dizem que os Border Collies são muito inteligentes e afetuosos, os Golden Retrievers muito carinhosos, o pastor alemão mais obediente, ao contrário dos Beagles, que não são nada obedientes. Mas outras raças, como o Rottweiler ou o Bull Terrier, são classificados como muito agressivos e recomenda-se que andem de focinheira. E para saber quanto disso é real, os pesquisadores estudaram então os genomas dos cães de diferentes raças e personalidades e comportamentos. E como foi feita a pesquisa? Eles entrevistaram tutores de mais de 18 mil cães de diferentes raças para saber como era o temperamento e personalidade desses cães. E analisaram o genótipo de 2.155 cães. Encontraram 11 regiões do genoma associadas a determinados comportamentos, como, por exemplo, a frequência de uivos e sociabilidade com seres humanos. E mais uma centena de regiões que poderiam estar associadas a características de personalidade, mas que isso ainda precisa ser confirmado. O estudo mostrou que o comportamento dos cães obedece a uma herança complexa, com o envolvimento de vários genes, cada um com efeito pequeno e que interagem com o ambiente. Mas a surpresa é que essas características foram encontradas em todas as raças, ou seja, a raça explica somente 9% da personalidade e comportamento dos cães. Resumo da ópera: a raça permite que você escolha um cão pelas suas características físicas, por exemplo, tamanho, cor e textura do pelo. Mas se você procura um cão com determinadas características de personalidade, saiba que a raça dirá pouco. Ainda não temos informações suficientes, mas no futuro será melhor estudar o genoma do seu futuro cão antes de adotá-lo. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Temos como relacionar a incidência de casos de câncer com os níveis de poluição atmosférica? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando de novo sobre saúde e meio ambiente. É uma pena que as notícias não sejam tão boas. A Universidade de São Paulo e a Monash University acabam de publicar um artigo numa revista de alto prestígio, a Environmental Pollution, mostrando que os níveis de partículas atmosféricas provocadas pela queima de combustível fóssil está relacionado ao desenvolvimento de câncer, num estudo que usou basicamente 1.840 cidades no Brasil. O que se mostrou foi que um aumento muito pequeno, de 7 microgramas por metro cúbico, que é um desvio padrão
da média no Brasil, ela estava associada com um aumento de câncer da ordem de 16%. E vários lugares do corpo foram afetados nesse estudo, mostraram que foram afetados nesse estudo. Então, câncer da boca, de nasofaringe, de esôfago, de estômago, de pulmão, tiveram associados com essa exposição contínua à poluição do ar. É mais um motivo para a gente controlar as emissões, não só pelos benefícios que temos nos gases de efeito estufa, mas também para preservar a nossa própria saúde. Professor, então é hora de adotarmos efetivamente medidas que reduzam o consumo de insumos não renováveis. Poluição não faz bem. Então, seria importante que a gente tivesse medidas mais efetivas para controlar a queima indiscriminada de combustíveis em nosso país. Bom, sustentabilidade também está associada com saúde. É essa a mensagem que nós queríamos deixar aqui nesse momento. Um abraço a todos e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, aproveitando a sua viagem de pesquisa na Alemanha, seria bom compartilhar com os ouvintes sobre como estão as pesquisas sobre as estéticas da memória aí, um país que lida com tantas memórias traumáticas. É verdade, Leila. A Alemanha é um país marcado por histórias traumáticas, já que aqui foi onde se consolidaram as políticas de extermínio nazistas. A cultura da memória, portanto, é algo muito particular neste lugar e isso acaba reverberando na reflexão e no pensamento sobre as estéticas contemporâneas da memória e especialmente da contramonumentalidade. Poderia dar um exemplo? Olha, eu diria que talvez o exemplo mais esclarecedor é uma obra que se chama Stolperstein, que literalmente quer dizer pedras de tropeçar. Contrariando a lógica dos grandes marcos monumentais, as Stolperstein são obras minúsculas, horizontais e também são obras difusas. Elas não criam um marco específico em um lugar. São paralelepípedos pequenos de metal, de bronze, e são incrustadas na frente de casas onde famílias judias viviam. Cada uma tem o nome das pessoas que viveram nesse local até serem arrancadas para morrer em um campo de extermínio. Sempre que você vê ou tropeça, né? Mas seria mais correto dizer em uma dessas Stolperstein, você vai ver o nome de uma pessoa, a data do seu nascimento, dificilmente tem a data precisa de morte, já que a maior parte dessas pessoas morreram em condições as mais brutais possíveis em um campo de extermínio nazista, mas nesse tropeçar você toma consciência de que algo muito trágico ali ocorreu. É um trabalho lindo que o artista Günter Deming faz desde 1996.
ele remove os paralelepípedos da rua e insere essas placas numa altura ligeiramente mais alta, e é isso que força o nosso tropeço e a atenção dos passantes para as histórias que ficaram nas ruas das cidades de toda a Alemanha e que, apesar dessas mortes não terem sido reverenciadas à época da Segunda Guerra Mundial, nem por isso deixaram de ter histórias de vida que merecem e precisam ser rememoradas por todos nós. Acho que a escala desse monumento, a forma como ele está inserido no espaço urbano e a delicadeza com que ele remete a essas lembranças seria o melhor exemplo que eu poderia dar sobre o que pode ser definido como um contramonumento. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, direto da Alemanha para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.